Boa noite a todos. Estamos aqui hoje, espero que hoje transmitindo na página correta. Quero só ouvir de vocês, se vocês puderem, quem estiver, me diga se o som tá bom. Ontem eu achei o som um pouco baixo, então eu queria só um feedback de vocês para saber se a imagem tá boa, se o som também está bom. Aqueles que puderem, então, por favor, mandar algum comentário para mim, só para mim poder acompanhar essa questão. Ontem nós começamos o nosso estudo do livro dos Espíritos. Fizemos uma pequena introdução e comentamos a questão número 1, e hoje vamos dar, então, prosseguimento ao nosso estudo desse capítulo 1, né, do subtítulo de Deus. Na questão número 2, Kardec pergunta: que se deve entender por infinito? E os espíritos respondem: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. É muito interessante que nós entendamos o porquê de Kardec perguntar acerca do infinito. Porque a noção de Deus, ainda no século XIX, era bastante limitada. Então, muitos, fora aqueles que eram crentes, que tinham aquela imagem de Deus semelhante ao homem, então muitos diziam que Deus era o infinito, ou descrendo da existência de Deus, que a natureza era infinita. Então Kardec entendeu por perguntar aos espíritos o que eles entendiam por infinito. E daí eles falarem que o infinito é aquilo que não é, que ainda é desconhecido ao homem. Kardec ainda continua em relação a essa questão na terceira. Poder-se dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta, dizem os espíritos. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então, aí nós conseguimos entender um pouco melhor por que Kardec colocou nessas primeiras questões a questão do infinito e da sua relação com Deus. Então, ele, na certa, trazia, né, opiniões de várias frentes da época, de que Deus se assemelhava muito a esse infinito. E daí os espíritos dizerem que essa seria uma definição insuficiente, mas perfeitamente, digamos assim, compreendida por eles espíritos, dada a insuficiência da nossa linguagem. Aliás, em mais de uma vez no Livro dos Espíritos, nós vamos ver o comentário deles em suas respostas, dizendo que a linguagem humana, então, ou seja, essa linguagem falada, a linguagem escrita, ela é bastante limitada. E ela é facilmente compreendida, essa limitação, por nós. Pensem vocês em uma cena, uma imagem, uma paisagem. Agora tentem definir exatamente tudo o que vocês imaginaram. Salvo aqueles muito criativos, que podem até chegar muito próxima à realidade mentalizada, grande parte de nós vai se ater a algumas noções, algumas características que nós vamos trazer. Então, aí nós demonstramos, de forma raciocinada, que o pensamento é muito mais amplo, mais complexo, muito mais significativo do que essa linguagem verbalizada oralmente ou através da escrita. Também por isso nós vamos compreendendo que na evolução dos espíritos, quanto mais superiores são eles, quanto mais sutil e superior é o plano onde se encontram, mais eles descrevem a realidade da comunicação mental,
que se comunicam através do pensamento. E aí nós conseguimos, então, compreender que quando da nossa evolução, esta linguagem oral ou escrita vai perdendo eficácia e o nosso pensamento cada vez mais, digamos assim, profundo, mais amplo, mais sutil, vai então definindo esta realidade imensa do universo. Mas nós ainda estamos longe dessa linguagem do pensamento. Então, nós que ainda necessitamos da linguagem verbal, através da fala, ou seja, através da escrita, nós temos limitações da própria linguagem, do conteúdo das nossas línguas no plano material e nos planos espirituais mais próximos, mas também da própria limitação do nosso pensar, consequentemente, do nosso expressar-se. E aí Kardec continua, já num outro subtítulo, falando das provas da existência de Deus. E olha só que interessante. Na questão número 4, ele vai perguntar: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Porque nós precisamos lembrar que Kardec era um homem muito inteligente, um estudioso da ciência, um positivista, alguém que estava se dedicando ao estudo das comunicações espíritas dentro de uma metodologia muito próxima à científica, ou seja, ele comparava respostas, ele comparava informações, fatos e realidades apresentadas pelos espíritos. Então ele quer saber aonde que se poderia encontrar a prova da existência de Deus. E respondem eles: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. É inevitável, nesta questão, que eu me recorde, alguns anos atrás eu tomei contato com um vídeo que circulava nas redes sociais. E era lindo esse vídeo, mas infelizmente, na época, como ainda hoje, eu não tenho muitos conhecimentos nessa área social, então eu não pude arquivá-lo, não o arquivei a contento. Eu acho até que eu guardei no meu e-mail, mas perdi no decorrer do tempo. E ele mostrava imagens belíssimas que o homem criou. Então ele mostrava prédios, casas, prédios de mais de 100 andares, obras da engenharia, caminhões, tratores, obras arquitetônicas, avanços da ciência, e mostrava, por exemplo, uma mão biônica, uma perna biônica, coisas da mais avançada tecnologia e desenvolvimento humanos. E esse vídeo ia falando de quem fazia, de que os homens não haviam agido sozinhos, mas que vinha deles a criatividade e a construção daquilo que estava sendo visto. E continuando esse vídeo, ele apresentava cadeias montanhosas imensas, de alturas incomensuráveis. Ele apresentava as mais belas aves, na sua harmonia, nos seus voos equilibrados, com as suas velocidades alcançadas. Ele apresentava o universo, a órbita dos planetas, a harmonia que se encontra nos sistemas, em todo o cosmos. E apresentava o corpo humano, apresentava a mão humana, e indicava o número de ossos, o número de ligamentos, a provável quantidade de pequenas veias, de grandes veias, a máquina do coração. E aí ele dizia: será mesmo que tudo isso foi criado pelo acaso? E encerrava o vídeo com essa questão. Então é isso que os espíritos estão nos dizendo nesse momento. Quer dizer, se nós vemos a natureza
com o seu movimento harmônico, complexo, matemático, como eu disse hoje. Quando a ciência hoje se depara com coisas que o homem não consegue ainda solucionar, ou não consegue fazer igual, aí se questiona: nossa, mas e agora? Quem é que fez tudo isso? Será que foi o homem? Muito bem. Só um instante, gente, eu tô com um probleminha aqui na porta. Já volto em um segundo. Gente, me desculpe a interrupção. É um marido que chega em casa e esqueceu a chave de casa. E aí eu tenho que sair correndo. Bom, mas vamos continuar. Na questão 5, Kardec pergunta: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Ou seja, Kardec apresenta um fato, que nas mais diversas localizações do planeta, nós vamos encontrar, independentemente da evolução tecnológica, intelectual, nós vamos encontrar esta noção da existência de Deus. E aí os espíritos respondem: a de que Deus existe, ou seja, o motivo de se encontrar esse sentimento instintivo de que Deus existe é porque ele é, de fato, algo real. Pois de onde lhes viria esse sentimento não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Então, mais uma vez, colocando para nós aquilo que nós discutimos, né, que nós falamos na questão anterior, que você olha para as obras da criação e é impossível que você efetivamente acredite que elas surgiram numa explosão e que as combinações foram todas ocasionais. Ou seja, não haveria uma inteligência criadora. Não tem como. Vocês estão vendo aí no banner? Deus impõe-se ao nosso espírito. Essa noção instintiva é como se essa ideia da existência do Pai estivesse inscrita nas nossas almas. Mas ele, por ora, escapa a toda a análise. É por isso que os espíritos da questão número 1 simplificaram a ideia, permitindo que a nossa inteligência pudesse ir aumentando o entendimento. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu posso dizer, inteligência suprema, força primeva. Eu posso dizer, inteligência criadora, inteligência primeira. E o meu pensamento pode buscar o entendimento do que é Deus. Mas por ora, pensem melhor. É basicamente isso que a gente consegue efetivamente compreender. Na questão 6, Kardec pergunta: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado das ideias adquiridas? E eles respondem: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Nós vamos perceber, em algumas respostas no Livro dos Espíritos, esse rebate. Kardec faz uma pergunta e eles devolvem com outra pergunta, auxiliando-nos a movimentar-nos no pensar, na análise. Então, Kardec quer saber, será que esse entendimento de que Deus existe não é só fruto, principalmente das religiões, né? Que educam isso, que ensinam isso? E eles falam, mas se fosse assim, por que os selvagens têm essa ideia? Ah, porque tem um xamã que ensinou, tem um chefe de tribo. Mas aonde que ele aprendeu?
Então, vamos pensar. Como espíritas, nós precisamos pensar. Olhem só essa frase de Max Planck, que foi um cientista lá do nosso início da ciência, quando o pensamento estava fervilhando. Olha o que ele disse. Para os crentes, Deus está no princípio das coisas. Para os cientistas, no final de toda reflexão. Nós vimos ontem, por exemplo, uma ideia de Einstein sobre Deus, que cabe perfeitamente naquilo que os espíritos nos apresentaram no século XIX como sendo inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas nós vamos visualizando que Einstein não estava sozinho. Grandes movimentos dentro da ciência, é claro que isso ainda não é unanimidade. Existem teimosos em toda parte, até mesmo espíritas. Então, nós vamos percebendo que há movimentos diversos, nos diversos ramos da ciência, de algumas mentes que estão mais ou menos observando isso que Planck já dizia, que de tanto buscarem, de tanto tentarem compreender como é o funcionamento das coisas, eles acabam resumindo-se, reflexionando, que deve haver necessariamente uma força primeira, uma inteligência superior a tudo. Essa inteligência, sim, capaz de criar, dentro da matemática pura, da lógica absoluta, da justiça ilimitada, do amor eterno e sem limites. Na questão 7, Kardec pergunta: poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Muito bem. O que quer dizer isso? É porque eles estavam dizendo da afirmativa de Deus. Mas Kardec buscava, digamos assim, espremer todo o conhecimento possível dos espíritos para que ele pudesse, inclusive, formular melhor entendimento sobre Deus, rebatendo não raro as críticas dos materialistas. Então ele pergunta aos espíritos: será que na matéria não existe alguma propriedade que fosse a causa da formação das coisas? E os espíritos respondem: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Se nós pensássemos da seguinte forma: o sistema solar, em consequência a Terra, surgiu de uma grande explosão no universo. Mas o que existia antes dessa explosão? Como é que as coisas haviam chegado ao ponto de muito próximas, uma pressão atômica inimaginável, tanta compressão, explode e gira então o universo que nós conhecemos? O que teria surgido antes disso? Então eu posso compreender, por exemplo, a natureza que me cerca. Mas o que definiu que a natureza fosse como ela é exatamente agora? Então as propriedades que os elementos químicos apresentam e que, combinando-se, dão origem a outros elementos, muito bem, mas de onde surgiu as qualidades dos primeiros elementos? Acaso? Oitava questão: que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou, por outra, ao acaso? Outro absurdo, dizem os espíritos. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Não sei se vocês vão se recordar, mas na aula de ontem eu citei algo, agora me fugiu a memória quem foi que disse, mas que a obra da criação seria fruto do acaso, assim como seria possível que um furacão, passando sobre um ferro velho, que fosse revirar e levantar tudo aquilo que fosse encontrado no ferro velho, todo tipo de material, e daquele furacão
daquela grande movimentação de material, ao final nós pudéssemos encontrar um avião montado e funcional. É mais ou menos isso. Como é que o acaso definiria, por exemplo, a perfeição da engenharia humana? Como é que o acaso seria o responsável não só pela perfeição dos sistemas estelares, mas a matemática que existe, a perfeita harmonia e movimentação, os movimentos que são regidos por leis não tão somente matemáticas, mas físicas? Como o acaso? Será que se nós, ao acaso, tentássemos construir uma casa, então a gente põe tudo dentro de um caminhão, despeja em algum lugar e de repente a casa sai formada? Será que isso seria efetivamente possível? Será que seria lógico? Vamos colocar as nossas mentes para funcionar, acompanhando essas respostas, questões que os espíritos nos colocam. E nona questão. Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Então, essa é a última questão desse subtítulo, Prova da Existência de Deus, na qual, então, os espíritos nos dizem: se você tem alguma dúvida sobre a existência de Deus, olhe, então, tudo o que lhe cerca, toda a natureza, tudo o que lhe apresenta, o corpo humano, o funcionamento do nosso corpo humano, o funcionamento, a existência do universo, e responda: quem é o autor? Nos comentários, geralmente todas essas questões desse subtítulo e dos demais, há várias delas que vão contar com alguns comentários de Kardec. E o comentário a essa questão e resposta, ele diz: o poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Vamos fazer uma pausa aqui. Pensem em um vegetal. Aqueles fáceis, uma árvore. Muito bem. O homem pode plantar árvores? Pode. Ele efetivamente assim o faz. Aliás, o mecanismo hoje imprescindível para que nós possamos manter a harmonia do nosso mundo, não é? Plantar árvores. Mas e a semente? De onde vem a semente? O homem pode fazer a semente? Ah, não, mas ele obtém a semente de outras árvores. Muito bem, mas de onde veio a primeira semente? Continua o comentário de Kardec. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. E aí vocês vão ver aí um enunciado de Leon Denis. A ideia de Deus liga-se a todas as noções indispensáveis à ordem, à harmonia, à elevação dos seres e das sociedades. Porque hoje nós estamos falando, aliás, nós vamos falar muito nesse primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, de noções que nos remetem à ciência. Mas nós não podemos nos esquecer que a grandiosidade de Deus também se impera pela moral, que é isso que Leon Denis está dizendo. Então, se a gente percebeu que em analisando a natureza, o universo, tudo que encontramos no plano material mesmo das formas, eu posso encontrar o autor,
divino, Deus, também no campo moral eu posso encontrar a ideia e a presença de Deus, porque ele está profundamente ligado às noções de ordem, de harmonia, elevação dos seres e das sociedades. Eu agradeço muito a presença de todos que aqui estão conosco, Aguinaldo, Renato, Viviane, Alberto, Joyce, Amabile, Virgínia, Nayara Campina, Maria Lúcia, todos vocês, muito obrigado por estarem aqui comigo nesse estudo. Eu acho que hoje eu consegui publicar certo, né? Eu sei que o nosso estudo, esse modelo é bem rápido, e eu acho que justamente ele não cansa, dá para a gente acompanhar aí 3 aulas por semana tranquilamente, e eu gostaria de me colocar à disposição de todos vocês, quando tiverem alguma dúvida do assunto que está sendo tratado, eu vou tentar acompanhar os comentários e ir respondendo as questões, porque hoje cedo eu tive uma aula com o Aguinaldo, por isso que eu aprendi a mexer no StreamYard. Então, a Lídia Paiva Prosperi também, seja bem-vinda ao nosso estudo. Nós estamos aqui finalizando o estudo de hoje, e amanhã, às 7 horas, estaremos aqui retornando, iniciando, então, o subtítulo 3 desse capítulo 1, que vai falar sobre atributos da divindade. Espero que Deus nos abençoe, que traga para nós dias de avançar, porque nós estamos em incessante busca. Buscamos entendimento. Buscamos entendimento para sentir de forma melhor, mais harmônica, para que nos tornemos pessoas melhores. Eu quero deixar um grande abraço a todos, muita paz ao coração de todos, e permaneçam aí ligados, porque logo, logo começa novo estudo aí na nossa página do Cefacis. Um grande abraço e até amanhã.